Olá, eu sou a Milena e eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Padrão de Atividade e Ocupação por Cachorros Domésticos, Canis Lupus Familiares, no Parque Nacional de Brasília. A minha orientadora é a professora doutora Ludmila Guiar. O avanço da ocupação humana tem feito com que áreas protegidas estejam cada vez mais próximas de áreas urbanas e rurais, e isso gera diversos impactos na preservação dessas áreas. Entre eles, podemos citar a entrada de animais domésticos em áreas de proteção ambiental, o que os caracteriza como espécies invasoras dessas áreas. Uma das espécies invasoras mais presentes em áreas de proteção no Brasil são os cachorros. E dentro dessas áreas, eles podem assumir um comportamento feral, que é caracterizado por estarem mais acelvajados, andarem em matilhas e não necessitarem mais de recursos humanos para se alimentarem. Os impactos causados por esses cachorros dentro de áreas protegidas envolvem a predação, o ataque de matilhas a animais silvestres, disputa por território, transmissão de doenças e competição por recursos. O objetivo deste projeto foi verificar o padrão de atividade e a distribuição de cachorros no Parque Nacional de Brasília, identificar quais variáveis influenciam na ocupação e na detecção da espécie. A hipótese é de que há uma relação entre a proximidade de ocupações humanas e a entrada de cachorros no PNB. O PNB é uma área de proteção urbana de cerca de 40 mil hectares e a metodologia consistiu na distribuição de armadilhas fotográficas, câmeras trap, por 57 pontos ao redor de todo o parque. Foram realizadas 2 campanhas amostrais, uma no período chuvoso e uma no período de seca de 2020. Foram obtidos 28 registros de cachorros no PNB, sendo 24 no período chuvoso e 4 no período de seca. E os registros foram em 10 dos 57 pontos amostrais distribuídos pelo parque, totalizando uma ocupação simples de 17,5%. Na análise do padrão de atividade, verificou-se que na chuva nós tivemos uma atividade maior do que quando comparado com o período de seca. Nas 2 estações, a atividade foi majoritariamente diurna e na chuva nós tivemos um pico às 8 horas da manhã. Quando foi feita a sobreposição de atividade da seca e da chuva, nós observamos uma baixa taxa de sobreposição com delta-1 de 0,54 e os horários onde houve maior sobreposição na seca e na chuva foram entre 6 da manhã e meio-dia. A análise de ocupação não foi realizada para o período da seca, por conta do baixo N amostral, de apenas 4 registros. Para a chuva, nós utilizamos algumas variáveis que iriam determinar qual é a ocupação da espécie na área do PNB. Entre elas, nós utilizamos tipo de vegetação, se era campestre, savânica ou florestal, distância de corpos d'água, como a barragem de Santa Maria, distância das rodovias, distância de construções humanas e distâncias de áreas rurais. As 2 variáveis que tiveram importância nessa análise de ocupação da chuva de 2020 foram a distância de vegetações campestres, que são Campo Limpo, Campo Sujo, e a distância de corpos d'água dentro do PNB. Ambas tiveram um ΔIC menor que 2. Quanto maior a distância de corpos d'água, menor foi a probabilidade de ocupação dos cachorros. E quanto maior a distância de vegetações do tipo campestre, menor também foi essa probabilidade de ocupação. Então, o padrão de atividade registrado foi majoritariamente diurno, porém tiveram alguns registros à noite. Os cachorros estão distribuídos pelo PNB, com pontos sendo registrados tanto no interior quanto na borda do parque, e as variáveis de distância d'água e vegetações campestres influenciaram positivamente a ocupação da espécie. Em 2009, um artigo mostrou que os cachorros exerciam um efeito de borda no Parque Nacional de Brasília. Hoje, 11 anos depois, nós vemos que os cachorros não estão mais concentrados apenas na borda, como também são encontrados em áreas mais internas do parque. Em alguns dos registros fotográficos, nós observamos grupos de 2 a 3 indivíduos, o que pode caracterizar que os cachorros estão se organizando em matilhas. Todos esses resultados alertam para a possibilidade de feralização dos cachorros dentro do Parque Nacional de Brasília, o que pode impactar a conservação das espécies negativamente, por conta do risco de ataques e predação. Um agradecimento especial à Priscila Petrazini, que foi colaboradora deste projeto, ao Laboratório de Biologia e Conservação de Morcegos, ao PROIC e à Universidade de Brasília. Obrigada!